Nesse vídeo vamos falar sobre a tag Details. Já conhece essa tag? Vai conhecer agora então, olha aí na tela. A tag Details ela possui conteúdo, uma vez que nós precisamos abrir essa tag também devemos fechar essa tag. E dentro dela nós vamos ter tags e não somente texto para poder funcionar corretamente, tá certo? O objetivo da tag, então a tag é usada para definir detalhes adicionais que o usuário pode ou não exibir. Ele pode escolher se ele quer mostrar esses detalhes adicionais ou não. Talvez ele bate o olho ali no título principal, no resumo desses detalhes e já é suficiente para ele. Qualquer tipo de conteúdo pode ser colocado dentro dessa tag, então o peso semântico dela permite que você coloque outras tags dentro da tag Details, não importa qual seja ela. Por padrão, o conteúdo dos detalhes ele não é exibido ao usuário, então toda vez que você cria uma tag Details, os detalhes dessa tag ela já vai vir escondido. Se o usuário quiser visualizar, ele que precisa fazer uma ação, ele precisa clicar e mostrar os detalhes do conteúdo dessa tag. E a tag Details ela deve ter uma tag filha que se chama Summary, ou seja, o resumo do conteúdo aí dos detalhes. E a gente vai ter um vídeo aí falando só sobre essa tag também na próxima aula. Falando sobre os atributos, ela possui todos os atributos globais do HTML5 e ela também tem um atributo específico somente dela, que é o atributo Open, que define, como o nome diz, se a tag deve vir aberta ou não. Nós já citamos o padrão. O padrão é fechado. Então, se você colocar Open, o valor é Open também, então só basta colocar o nome Open do atributo. Se você colocar esse atributo, ela vai vir aberta. Falando sobre o CSS da tag, ela só tem um display blocking. Então, qualquer outro CSS, qualquer aparência visual que você queira mudar na sua tag Details, você vai ter que escrever ali via CSS, tá certo? Vamos para o exemplo da tag Details, então. Vou criar aqui um arquivo novo, vou chamar ele de details.html, vou criar o meu HTML5 padrão, já deixar o título aqui tag Details, e dentro do bar eu vou criar minha tag Details propriamente dita, tá certo? Como a gente viu ali na documentação, a tag Details ela precisa ter uma tag Summary dentro dela. Veja que é tão nova essa tag que nem o Visual Studio Code está reconhecendo a existência dela ainda. Mas os navegadores já conhecem, pode usar tranquilo, tá bom? Dentro da minha tag Details eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome Hcode. E aí, qualquer conteúdo eu posso utilizar dentro da tag Details, como a gente mostrou na apresentação de slides. Vou utilizar aqui um parágrafo, por exemplo, falando sobre a Hcode. Então, a Hcode é uma escola online de treinamentos de informática. Informática não, né? De programação. Até porque se você procurar um curso de Windows, provavelmente você não vai encontrar não, tá certo? Windows você já vai ter que saber mexer. E assim por diante. Aí você vai colocando os detalhes a respeito do que você quer exibir, caso seja de interesse do usuário. Vamos ver como é que fica no navegador a nossa tag Details? Vou no Chrome, vou acessar aqui o arquivo details.html, vou dar um Enter e tá lá. Veja que só aparece por padrão o que está dentro de Summary, que é o texto Hcode. E do lado aqui apareceu uma setinha, o que dá a ideia de que eu posso clicar e expandir. O mouse ele não muda para a mãozinha, uma vez que a gente viu que o único CSS padrão que vem na classe Details, na tag Details, é o Display Block. Mas se você clicar, o conteúdo, qualquer conteúdo que você tenha colocado, no nosso caso foi um P, ele vai ser exibido, tá certo? Além disso, você poderia criar uma div, manipular isso aqui talvez simplesmente com CSS para esconder e mostrar, utilizar JavaScript para isso. Existe até plugins aí na internet que faça isso, é bem simples na verdade você ocultar um conteúdo e exibir. Poderia. Vai funcionar? Vai funcionar. Qual é a diferença de eu usar uma tag Details para isso? Peso semântico. Os leitores de tela, os mecanismos de pesquisa, eles vão saber, quando olhar o seu conteúdo, que você possui um conteúdo que é exibido como resumo e se clicar nesse resumo, você exibir detalhes a partir desse texto, desse título. Então ele consegue vincular todo aquele outro texto à palavra Hcode que a gente colocou aqui. E isso vai afetar nas buscas, vai melhorar o seu PageRank do teu site. Ele vai ter mais peso nos buscadores. Tá certo? Por isso que é importante você utilizar essa tag. Vamos ver o uso do atributo? Afinal,
por padrão, está vindo fechado. E se eu quiser que venha já o conteúdo expandido, aberto dos nossos detalhes, da nossa tag Details? Então significa que dentro da minha tag Details, eu preciso colocar o atributo Open. O valor dele é Open. Quando o valor no HTML é igual ao nome, basta eu colocar o nome do meu atributo. Vou atualizar, então veja aí que agora ela já vem aberto, já vem o conteúdo expandido dos detalhes. Nesse vídeo a gente viu como devemos utilizar ou como podemos utilizar a tag Details e a sua importância semântica no nosso arquivo HTML. A gente continua falando sobre HTML sim, vai lá. Nesse vídeo vamos falar sobre a tag Details. Já conhece essa tag? Vai conhecer agora então, olha aí na tela. A tag Details ela possui conteúdo, uma vez que nós precisamos abrir essa tag também, devemos fechar essa tag. E dentro dela nós vamos ter tags e não somente texto para poder funcionar corretamente, tá certo?